dia abençoado, né? Depois daquele frio, o sol realmente hoje nos trouxe um pouco de alegria. Nós glorificamos a Deus porque Deus ele tem cuidado de nós, Deus ele tem um zelo especial pela humanidade, muito embora os homens não conseguem enxergar as bem-aventuranças de Deus durante todo o período humano, né? A gente vê que Deus ele supre as necessidades humanas, dando o sol, dando a chuva, dando a família, né? Mas porque Ele é bom e a sua misericórdia, segundo a causa de não sermos consumidos, porque nosso Deus é um Deus de amor. Então nós estamos aqui para agradecê-lo pelo dia, pela família, pelas bênçãos, agradecê-lo porque mesmo em meio a tantas lutas e problemas, nós temos sentido as suas mãos maravilhosas operando em favor de cada um de nós. Eu glorifico a Deus pelas suas mãos estendidas sobre as nossas dificuldades, nossas crises, e nós glorificamos a Deus porque nós entendemos de que tudo que tem de bom e que nós podemos aproveitar durante toda a nossa vida vem das mãos de Deus. Então Deus é bom, Deus é muito bom e nós glorificamos a Ele por isso. Nós vamos cantar. Eu queria cantar um hino dos irmãos, né? Logo após nós estaremos lendo a palavra de Deus e está passando a palavra também para a nossa equipe de louvor, né? Eu queria cantar com os irmãos o hino de número 239, que tem como título A Luz do Céu. 239. Nós vamos cantar, vamos assim, então ele vai acompanhar com o violão, né? Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar, que alegria dará o brilho desta luz, que deteste paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. É interessante que a gente olha para o mundo e vê tantos corações atribulados, né? Tantas pessoas com tantas dificuldades vivendo nas trevas desse mundo, e nós sabemos que Jesus é a única luz que pode trazer alegria, trazer contentamento para o coração do homem, né? E nós vamos cantar outro hino, vamos abusar. Vamos cantar Tribulado do Coração, que está na mesma página, é o número 236. 236. Tribulado o coração em Cristo
encontrarás. Eu estava ontem com um amigo, todo final de semana, dia de semana está indo para lá, né? Semana passada eu fui, semana eu fui de novo, um amigo que foi abandonado pela família, está vivendo sozinho lá em Itaipuaçu, e a gente está devagarzinho, entendeu? Semeando a palavra de Deus no coração dele. Tem muita coisa para poder deixar, né? A linguagem dele é muito pesada, e devagarzinho a gente está conversando com ele sobre essa questão dele abrir o coração para Jesus. Já começou, Deus começou a fazer o trabalho no coração dele, né? E realmente o que nós como cristãos devemos mostrar para as pessoas que existe uma luz chamada Jesus. Estava semana passada aqui, aliás, essa semana, aqui do lado, né, do nosso terreno, inclusive a Ana Rosa me ligou, fui lá, fiquei a tarde inteira ali com ele, com aquele pessoal aí conversando, e o dono daquele depósito ali ficou conversando comigo pelo menos uns 20 minutos, né? Falando que era filho de crente, e que ele ora todo dia de manhã, entendeu? Que ele tem muito respeito pela palavra de Deus, né? Eu estava falando para ele que o maior de todas as maneiras de pregar a Jesus é através do bom testemunho, né? E a gente tem procurado fazer isso com esse pessoal aqui do lado, o grupo Glorifica a Deus por isso. Ele tem realmente olhado para a igreja como um farol, né? Como pessoas que ele pode confiar, pessoas que ele pode se abrir. Ele se abriu direto comigo, conversamos um tempão. Renato também tem feito isso, né? E a gente glorifica a Deus por isso, porque os homens, eles têm que olhar para a igreja e ver que na igreja existem pessoas idôneas, pessoas que, além da palavra, entendeu? Eles preservam o testemunho, maneira de falar, maneira de agir, a maneira de se comunicar, entendeu? A maneira de se expressar. E ele tem visto isso aqui na nossa igreja. Eu glorifico a Deus por isso. A Marrosa ligou, eu direto fui lá, abri o portão, fiquei a tarde inteira com ele ali conversando, entendeu? Mostrando para ele que realmente ainda existe uma esperança para esse mundo, e essa esperança se chama Jesus Cristo. Um homem vai levar a vida inteira de lutas e problemas, entendeu? Totalmente atribulado, mas quando ele encontra com Jesus, ele encontra uma razão de viver. Porque é uma frase que diz, né, não sei se está na Bíblia não, que o coração do homem tem um grande vazio, e somente Deus pode preencher esse vazio. E nós já preenchemos esse vazio que estava dentro de nós, e hoje nós vivemos, entendeu, maravilhado nessa luz de Jesus. Então, vamos cantar atribular o coração? Colocar de pé. Aí logo depois a irmã Érica vai falar. Atribular no coração, em Cristo a me encontrarás, consolo, paz e seu perdão, se dele tu receberás, ó vem, sem demora, ó vem, vacilar e ter temor, ó vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado, vem sem demora ao Salvador, e vida nova de gozar, ó vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó vem já, descanso te dará, se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó vem, pois ele é seu amor, e em graça te dará poder, ó vem, pecador, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó vem já, descanso te dará, a Cristo sem demora vem, pois ele almeja te valer, e sem
teu bem, confia nele teu viver, ó vem, sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor, ó vem já, descanso te dará. Passar para amanhã, a gente vai ler um texto da palavra de Deus. Está esquecendo. Está lá em Romanos 14. Vamos ler o verso número 8 até o número 12. Romanos 14, estarei lendo, irmãos, acompanhem a sua Bíblia. Romanos 14, de 8 até o 12, diz o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Ele morreu, foi para isso que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Mas tu, porque julga teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todo havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Que Deus abençoe a sua palavra e que Ele acrescente nos nossos corações, né? Possamos entender de que todos os nossos atos, nossas ações, né, um dia teremos que dar conta. Então vamos nos preocupar com aquilo que temos anunciado para o mundo, o que o mundo tem olhado para nós e visto. A palavra de Deus diz que nós somos luz desse mundo em trevas, que possamos ser luz, não é? Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos estar nós louvando ao Senhor. Louvor muito lindo. Já tem um tempinho que a gente não canta esse louvor aqui, né? Louvor que diz: eu quero conhecer Jesus. Muitas das vezes nós dizemos assim: eu conheço a Jesus. Mas muitas das vezes a gente precisa ter a intimidade com Jesus. Porque muitas pessoas aí no mundo dizem assim: não, conheço a Jesus, eu creio em Jesus. Mas é a intimidade com o Senhor Jesus. É algo que nós temos que ter intimidade. Eu quero conhecer Jesus. No passado nós vivíamos numa situação de pecado, no lamaçal. Então foi aonde nós conhecemos nosso Jesus, nosso Senhor e Salvador, e Ele nos resgatou para a sua honra e para a sua glória. Meu orgulho me tirou do jardim. Em troca do amor
Senhor e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma conforme a tua palavra e enche até que em mim se ache só a ti. Vamos louvar o Senhor. Me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim se ache só a ti. Então Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em cuja presença nos encontramos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, realmente, ó Pai, a cada dia, ó Pai, buscar mais intimidade contigo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, ó Deus, que nos perdoe os nossos pecados, que são tantos, ó Deus, mas é pela tua misericórdia e pela tua graça, porque não somos merecedores, ó Pai. O Senhor Deus, dos altos céus, nos trouxe Jesus, para que naquela cruz do Calvário morresse em nosso lugar. Temos que sempre, ó Deus, trazer isso em nossa mente, em nosso coração, Senhor Deus, e darmos testemunho vivo sobre as nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Deus, em
impactar aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos, ó Pai, levar a Tua palavra a pessoas que às vezes estão tão necessitadas de ouvir um simples e tão significante: Jesus te ama e Ele quer salvar você. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, as nossas orações, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, seja com todo o ministério dessa igreja, o ministério das nossas crianças, Deus. Ó Pai, seja com a família pastoral, o ministério dos homens, o ministério das senhoras, Senhor Deus, tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, com teus santos anjos, protegendo, ó Pai, aqueles que estão voltando do trabalho, indo para o trabalho, nas suas faculdades, no colégio, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Ó Pai, tenha misericórdia do nosso bairro, Deus, então do nosso bairro em Tuas mãos, Senhor Deus. Tantas coisas difíceis temos passado aqui, ó Deus, mas aqui estamos, ó Pai, e estamos aqui, ó Deus, para falar de Ti e pregar a Tua palavra. Que essa igreja, ó Deus, possa ser realmente um farol aqui neste lugar, ó Deus. Que possa, ó Pai, trazer pessoas, ó Pai, que estão nesse mundo, ó Deus, para Ti, Senhor. Que eles possam, Pai, ouvir a Tua mensagem e abrir os seus corações, ó Deus. Nos perdoa, toma em Tuas mãos, Senhor Deus. Que nós possamos estar agora com o nosso coração aberto, Pai, para ouvir a Tua palavra e que ela possa ser guardada no fundo do nosso coração. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a paz, igreja do Senhor. Amém. Queria que teus irmãos que abrissem suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 8, queria pedir à igreja que estivesse lendo 2 Reis 4, a partir do verso 8. Está dando para enxergar aí? Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Pode continuar. a A mulher disse ao marido: sem dúvida esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao respeito do rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos
e o marido é idoso. Chama-me de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e quando ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com o filho nos braços. Não, meu Senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê essa falsa esperança. Mas de fato, a mulher ficou grávida no ano seguinte. Naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leva-o para casa para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: manda um dos seus servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não, é a festa da lua nova, nem sábado. Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminui o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: olhe, lá vem a Sulamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu Senhor? Não me disse que não me desse falsa esperança? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue o cajado e vá, não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada, não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou a sua boca sobre ele, seus olhos sobre o dele e suas mãos sobre as dele. E quando se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou e andou de um lado para o outro do quarto, e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a Sulamita. Quando ela entrou, disse Eliseu: aqui está seu filho. Amém.
Meus irmãos, esse texto é extraordinário, ainda mais quando nós trazemos no meio das crianças. Porque essa mulher, ela sonhava em ter um filho, mas ela não podia. E aí, por ela ser uma mulher de fé, por ela ser uma mulher que conhecia as coisas de Deus, ela percebeu que Eliseu era diferente. E ela disse para o seu marido, após convidar Eliseu para uma refeição, diz assim: olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele. E Eliseu, muito grato por aquilo que aquela mulher havia feito por ele, decide retribuir o favor. E Geazi diz para ele: olha, ela não tem filho. E aí Eliseu diz: olha, você abraçar um filho por essa época, o Senhor vai te dar um filho. E ela, era um sonho dela, ela diz: olha, não me engano, mas o Senhor quis dar um filho para aquela mãe, porque ela era uma mulher sábia, ela era uma esposa sábia, e aquele filho estaria em boas mãos. E quando a gente olha a história desse menino aqui, ele cresce, né? E num determinado momento, aquele menino, ele vem a falecer. Mas a sua mãe era uma mulher sábia, era uma mulher de fé. E quando o seu marido pergunta o que está acontecendo, ela diz: calma, não se preocupe, porque ela ainda ia buscar o profeta, mesmo com a criança morta. Ela ainda tinha esperança de que algo podia acontecer. E assim deve ser nas nossas vidas, meus irmãos, na nossa casa com os nossos filhos. As coisas podem estar dando errado, mas se a gente buscar ajuda no lugar certo, nas pessoas certas, nós teremos vitória. Se nós buscarmos ajuda e o socorro e o favor que vem do Senhor, os problemas que parecem impossíveis serão solucionados. E foi isso que essa mulher fez. O seu marido pergunta: está tudo bem? E ela não quis preocupar o marido e vai até Eliseu. E quando ela chega até Eliseu, não sabe o que fazer no primeiro momento, mas Eliseu era um homem de Deus, e ele faz o quê? Ele ora. E após a oração, ele tem a direção de Deus do que ele deveria fazer. E a Bíblia nos diz que aquele menino, ele ressuscita e ele é entregue de volta para a sua mãe. Nesse mês das crianças, há muitos filhos que precisam ser devolvidos para as suas famílias, para as suas mães. E por isso, nessa noite, eu queria orar com a igreja. Eu vou trazer essa breve reflexão, a gente vai orar, e depois o Raul, após a oração, ele vai trazer mais uma reflexão. Mas eu queria, com a igreja nessa noite, levantar um clamor pelas crianças que precisam ser trazidas de volta. Crianças que às vezes estão perdidas na internet ou em tantas outras coisas. Crianças que precisam ser entregues de volta às suas famílias, pelo poder de Deus. Porque foi Deus que deu, e Ele vai trazer de volta. E eu queria chamar aqui a irmã Rose, para que ela estivesse orando nesse momento, por essas crianças que precisam ser trazidas de volta. Por essas crianças que foram dadas por Deus num determinado dia. Mas o fato de Deus ter dado não impede que haja problemas. Foi Deus que deu o filho daquela mulher sunamita. Mas isso não impediu que ela viesse a ter problemas com aquela criança. Mas pelo poder de Deus, aquela criança foi trazida de volta, restaurada, curada. E nós vamos levantar um clamor pelos nossos filhos, a irmã Rose e depois a irmã Mônica. Boa noite, amada igreja. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que não tem retorno, momento, Senhor, que nós não calculamos a grandeza que é de estar na tua casa. Palavra tão forte, Senhor, quando o nosso pastor ali nos fala, nos lembra dessas crianças. Quantas crianças órfãos de pai e mãe, quantos pais que estão, Senhor, sem deleite da tua palavra, que não levam o amor para casa. Muitos têm casa, mas não têm lar. Muitos têm lar e nem casa. Ó Deus de amor, visita agora começar as nossas crianças, porque aqui estamos, é o momento de pedir
pedimos por nossas crianças. Visita, Senhor, o ancião, o pequenino, para que se fortaleça, Pai, com nossas crianças. Abençoe e guarde tudo que forem fazer, forem falar. Ó Deus, depende de nós. Nós temos falado todo mês, muitas vezes. Depende de nós. Pais, mães, tias, avós, irmãs mais velhas. A igreja está se levantando agora no clamor, aleluia, pedindo, Senhor, reveste os pequeninos. Visita as escolas, visita as diretoras, coordenadoras, professoras. Ó Deus de amor, quantas mães, quantas famílias que deixam aqui seus pequenos e vão para o trabalho, mas não lembram de olhar para o céu, não lembram de agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Por isso estamos aqui ligados contigo, aleluia, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E todo o nosso pensamento agora é envolvido para as nossas crianças, para as crianças deste bairro. Entre, Senhor, com providência na vida desses pais, entra com providência na vida, Senhor, de cada um, Pai querido, para que possa haver um envolvimento maior. Eles precisam, Paizinho de amor, como precisam do teu cuidado, mas depende, Senhor, do adulto, depende, Senhor, de colocar até mesmo no rádio louvor. Ó Deus de amor, que haja mais respeito, mais compreensão, haja amor pelos pequeninos. Deus cuida, Deus trabalha, venha transformar as famílias, principalmente deste bairro, aleluia. Move, Senhor, move as águas, move o pensamento, move o desejo, Senhor, dos pais, Senhor, trazerem na tua casa os teus pequeninos, para que não fiquem como temos visto, sofre muito o nosso coração, de ver, Senhor, para lá e para cá. Não há uma verdadeira palavra, não há uma verdadeira brincadeira. Ó Deus, como estão esses pequeninos? E nós falamos tantas vezes, Senhor, é o nosso futuro, eles são hoje, aleluia. Eles são agora. Por isso estamos ligadas contigo, Paizinho de amor, para falar. Reveste, Senhor, nos dá força para falar com essas famílias e trazer que são anjos, Senhor, na terra. Pequeninos, tão desorientados, não têm, Senhor, experiência nenhuma, são tão inocentes e precisam do nosso cuidado. Que esta igreja, em nome de Jesus, tenha um avivamento, traga projetos, assim, Senhor, como está no coração do nosso pastor. Não deixa morrer, Senhor, o desejo, ó Deus, deste trabalho, este terreno, este pensamento, o desejo, Senhor, de trazer crianças para a tua casa. Confirma, Pai, em nome de Jesus, confirma no coração do nosso pastor, confirma no coração da nossa membresia. Eis-nos aqui, Senhor, para esta obra. Eis-nos aqui, Senhor, para levantar em oração e dizer: estamos de pé, e aqui estamos, Senhor, para trabalhar na tua causa. Eu te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Antes da próxima oração, eu queria mencionar a unção que havia na vida de Eliseu. Ele deita sobre o menino, e aí, através do contato dele com o corpo do menino, aquele menino é ressuscitado. A Bíblia diz que Eliseu, quando ele morreu, um homem caiu na sepultura, tocou nos ossos deles e ressuscitou, porque havia unção na vida de Eliseu. Então a unção trouxe aquele menino de volta. E a unção de Deus vai trazer crianças para essa igreja, vai trazer os nossos filhos, vai abençoar as nossas crianças. Nós vamos ver milagres acontecer também. Amém. Eu creio. Santo Deus, amado Pai, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos, Senhor, nesta noite, Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, as nossas crianças. Aquelas crianças, ó Pai, estão perdidas, ó Pai, até mesmo dentro de casa. Através do celular, através dos jogos, ó Pai, através de uma televisão. Espírito Santo de Deus, resgata, ó Pai, essas crianças. Amém. Só possa estar derramando, ó Pai, uma função de sabedoria, ó Pai, sobre nós, os pais, os tios, avós, Senhor.
para que nós possamos, ó Pai, saber instruir os nossos filhos, Senhor, nos teus caminhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós levantamos esse clamor, Senhor, pelas crianças, ó Pai. Se existe alguma criança, ó Pai, da central, ó Pai, perdida, até mesmo dentro de casa, ó Pai, por causa de um celular, por causa de uma televisão, ó Pai, nós te clamamos, ó Pai, que essas crianças possam ser resgatadas, ó Pai, como tu disse, Senhor. O Senhor possa estar nos dando, ó Pai, essa sabedoria, ó Pai, de estar cuidando, ó Pai, e criando os nossos filhos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Receba, ó Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai. Prestamos esse culto a Ti, Senhor, e perdoa os nossos pecados, ó Pai. É isso que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, nesta rua, vou trazer mais uma reflexão. Depois a gente encerra com mais um período de oração. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Cristo a todos. Como temos falado sobre as crianças em si, assim como o pastor e assim como as orações, nada melhor do que a gente poder fazer uma breve reflexão sobre o tema, sobre a nossa divisa, que siga os passos de Jesus. Em Provérbios 22:6, tem esse texto tão conhecido e tão mencionado esse texto sobre as nossas crianças, que diz assim: ensine a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Olha que interessante. Se eu não me engano, foi essa semana, feriado, né, dia do comércio, na segunda-feira, né, em casa, né, tranquilo, descansando um pouco, e aí 2h30, 3 horas, nós fomos lá para Itatiba, aonde o meu sogro, ele é membro de uma igreja lá, depois de Isabel, a presbiteriana de Itatiba, e lá tem o Rodrigo Gisete da Universidade, né, Ana Maria, isso. E aí, 4 meses, coisa linda. E aí teve um culto, eu achei muito lindo, né? Na casa da Gisele, o Rodrigo, um culto sobre aquela situação, e aí toda a igreja envolvida, aquele momento gostoso lá, aí teve os fomos ideias, achei bem interessante. Aí teve a reflexão toda, e o interessante foi uma dinâmica que uma irmã, que eu esqueci o nome, fez. Ela fez uma dinâmica bem interessante. Só que eu esqueci o nome da irmã, mas a dinâmica dela foi o seguinte: ela disse que o filho dela, e ela se desviou do caminho, porque se tornou botafoguense, ela falou desse jeito. Porque o marido dela era flamenguista, mas ela usou um termo interessante: flamenguista incubado, flamenguista escondido. Não ligava muito para esporte, mas era flamenguista. Enquanto o irmão dela, o tio da criança, era um botafoguense doente, roxo. E ele foi influenciando o filho dela. Foi influenciando uma camiseta, falava, via um jogo junto, aquela coisa toda. E o pai, flamenguista, né, segundo ela, que estava no caminho, não se portava, não fazia tanta questão. Aí passou-se o tempo, o filho dela veio botafoguense. Mas um botafoguense roxo, botafoguense fissurado. E aí ela culpa o marido. Aí o marido fala: quando eu tive tempo, eu trabalhei. Ah, você não teve tempo? E as horas vagas? E quando você estava em casa, você podia falar um pouquinho do Flamengo para ele, não? Ver um jogo de vez em quando, alguma coisa do tipo? E aí é engraçado, porque o garotinho era pequenininho, não tinha muita noção, mas estava lá o incentivo, o estímulo. Acabou que ele se desviou e virou botafoguense. Mas, brincadeira essa parte, ela usou essa dinâmica, eu achei bem interessante. Tem os outros que eles usaram. Mas o que eu achei interessante é sobre o inculcar a mente, o você influenciar, o você estar sempre presente ali, de alguma forma, quer em palavras, quer em atitude, mas sempre desenvolver e estimular o caminho do Senhor na mente da criança. E que faz muito sentido. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu como torcia, no caso, assim, ainda torcia pelo Flamengo, mas era muito fissurado, né? Alguns irmãos sabem. E era o caminho tinha para mim, porque eu tinha como referência meu pai. O meu pai é um cara que ainda é agora mais calmo, a idade vai chegando, né? Vai diminuindo os hormônios, digamos assim, e fica mais calmo. Mas ele é sempre bem estressado. E é interessante que, mais novo, né? Eu também mais novo, olhar para o meu pai, olha
aquela situação, aquele desejo, aquele fervor que meu pai tinha pelo clube, aquilo me encantou. Eu falei, também quero isso para mim. E aí eu fui passando, e eu ficava cada vez mais vidrado naquilo. Aquilo me dava paz, não me dava ira, uma coisa ou outra, mas o meu olhar estava atento aqui. Até que eu conheci o Senhor, as coisas eu fui colocando as coisas no lugar. Mas o fundamento principal que os pais têm sobre os seus filhos, e assim como a irmã também orou, os irmãos mais velhos com as suas irmãs, os seus irmãos mais novos, da igreja como um todo para com as crianças que estão, que são as nossas atitudes, é a nossa vida, como lidamos com o Evangelho vai refletir na criança, porque a criança é uma esponja. E, claro, principalmente para coisas que não prestam. Né? É interessante que para você ensinar, para você corrigir, para você ensinar um caminho mal para a criança, ninguém precisa ensinar. Ela já dá isso, você tem que ensinar os bons modos, porque os maus já vem de fábrica. É a consequência do pecado. Então, assim, quando nós olhamos essa situação, nós temos que confiar de que o trabalho principal é com o Senhor. Porém, consequentemente, isso reflete em nossas vidas. Se nós abrimos nossa boca e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, isso precisa refletir na nossa conduta, no nosso dia a dia. E ninguém está falando de perfeição, mas de dependência. Meu pai não é um cara perfeito, mas naquela questão com o Flamengo, ele indicava o seu perdão, ele dava o seu perdão, ele separava o tempo. E o interessante, ele via como prazer, como um desejo, como uma paixão. Né? E é muito importante nós, quando olharmos para o Evangelho, quando olharmos para a Escritura, quando vimos a igreja, quando nos relacionarmos com os irmãos que estão ao nosso redor, esse prazer, precisa se tornar dono. Essa alegria de estar no culto, o desejo de conhecer mais o Senhor, da Sua palavra, isso precisa ficar muito evidente em nossos corações, porque a influência é uma consequência. É uma consequência. E desde pequeno, estimular, desenvolver, sabe? Estimular a criança no caminho, ainda que ela não entenda perfeitamente todas as coisas, mas está sendo apresentada a ela. Ela tem visto aquilo, ela tem contato com aquilo. Isso é fundamental para o desenvolvimento. E aí o interessante é que tem uma frase que eu acho que não tem esse Martin Lutero, eu até falei algumas vezes, que estava aqui anotado, que diz assim: o nosso trabalho é levar o Evangelho aos ouvidos, e Deus levará dos ouvidos para os corações. Nós temos que fazer aquilo que está da nossa parte, porque muitas vezes nós aguardamos a consequência, os frutos, sabe? Só que quem é capaz de conceder é o Senhor. Muitas das vezes eu digo isso pela minha irmã. De alguma forma, o irmão mais velho, de alguma forma, ele acha às vezes que é pai, e não é. Não, como eu tenho aquela certa, quando é mais novos, né? Poxa, Raul é o mais velho, então, Bia, escuta seu irmão. Então eu me sentia. Só que às vezes existem os extremos, e eu tenho que entender, no caso, agora não mais, mas na época, eu achava às vezes algumas atitudes como se fosse o pai da minha irmã, mas eu não sou. E às vezes eu esperava que a minha irmã fizesse alguma coisa como eu achava, e muitos pais às vezes pensam dessa forma. Não digo de obedecer, não, mas de algo que está além do seu controle. O Evangelho, as boas novas, ela precisa ser evidenciada na vida. E a criança, ao olhar aquilo, ela vai ser contemplada. Ela vai olhar aquela situação e vai dizer: eu quero isso para mim. Porque, às vezes, a gente pensamos, né, que na marra faz o que eu mando, faz o que eu faço. Uma hora isso é ouvido e a gente fica quieto. Mas depois cresce, desenvolve, começa a raciocinar, refletir, questionar. Isso não é suficiente. Até o momento que a criança começa a desenvolver, se tornar um adolescente, um jovem, começa a ter sua autonomia, e aí diz assim: isso aqui eu não quero mais. Porque nunca me foi apresentado como deveria. Então eu não quero. E isso a gente precisa ter consciência dessa situação. Que o dever dos pais é ensinar o caminho que se deve andar. É fazer a sua parte e descansar. Essa
segunda parte, isso é muito difícil, porque faz parte das nossas imperfeições. Nós somos ansiosos, nós somos limitados, nós queremos que não queremos que o que é bom e quem quer o bem do seu filho, quem quer o bem para quem ama, mas nem tudo está ao nosso controle. E como o pastor disse muito bem, a morte daquela criança não foi em vão. Deus ele considerou aquela criança para aquela mãe, mas isso não isenta dos percalços ao longo do caminho. Mas no final, aquela criança voltou à vida. Isso precisamos entender. Então, as boas novas do Evangelho, ele é ensinado pela vida, pelo testemunho, pelas palavras. E confia. Porque a fé é isso. É confiar no Senhor, que Ele vai fazer tudo o que for necessário. É descansar no nosso coração e saber se o Senhor nos alcançou, Ele vai alcançar qualquer pessoa, qualquer criança. Para a glória dele, porque não é como seu pai, mas os filhos, antes de ser seus respectivos pais, assim, sempre vão pertencer ao Senhor. Antes de tudo, vem de Deus. E o trabalho nosso como igreja, assim como os pais, é descansar. Porque normalmente as coisas vão seguir o seu curso. Se você ensinou o Evangelho, se você demonstrou o Evangelho com a sua vida, se a sua pregação foi a sua vida ali na prática, descanse. Continue orando e o Senhor vai fazer tudo que está de acordo com a vontade dele. Sempre. Sempre. Porque jamais os planos do Senhor serão frustrados. Jamais. E no momento, às vezes, de tristeza, no momento de reflexão, poxa, eu ainda não tenho esse tipo. Mas tem um ente querido, um pai que conhece o Senhor, uma irmã que se afastou dos seus caminhos. E os pais aqui, de alguma forma, podem ter, às vezes, têm seus filhos afastados, ou algum ente querido, um jovem. E quando vem esses pensamentos nos nossos corações, precisamos olhar para o Senhor o tempo todo. Confiar nele, descansar nele, saber que esse processo não apenas o Senhor está pensando naquele que está afastado, mas também está cuidando da gente, porque querendo ou não, às vezes a confiança está na força do nosso próprio braço, às vezes a confiança está em nós mesmos, e muitas vezes as frustrações às vezes acontecem para que a gente possa tirar os olhos de nós mesmos e saber, opa, não sou eu, não sou. É o Senhor. Porque Deus sabe, Ele sonda os nossos corações. Salmo 109 diz logo no início, o Senhor me conhece e me sonda. Logo ele falando, sabe quando eu me sento e quando me levanto. Conhece bem os meus pensamentos. Ele sabe se a minha confiança está de fato nele ou não. E nós precisamos olhar as circunstâncias da vida e assim como uma delas, a nossa igreja, as nossas crianças, nossas famílias, nosso trabalho, nossos estudos, e entender que o Senhor está em cada momento, o Senhor está a parte de tudo, nada está fora do controle dele, mas sim do nosso, fora do nosso, só que a gente não percebe, ouvinte não percebe, e o Senhor quer que a confiança do nosso olhar esteja plenamente nele. Senhor, faça a sua vontade, assim como Cristo falou, já disse. Amém, meus irmãos? O Senhor possa estar abençoando os irmãos. Amém. Queria chamar aqui a irmã Priscila para estar levantando mais um louvor. E, meus irmãos, aquela mãe foi uma mãe extraordinária. Olha só o desenrolar da história. Ela, pela sua fé, recebe de Deus um filho. Esse filho passa mal. O que o pai fala? Leva para a mãe, porque a mãe era uma mulher sábia. Quando a criança morre, ela não se desespera e fala para o marido, olha, morreu. Não. Ela vai o quê? Procurar o profeta. E por causa da luta daquela mãe, por causa da perseverança daquela mãe, por causa da fé daquela mãe, aquela criança é restaurada, é trazida de volta para a família. Então nós precisamos de mães e de pais que lutem, pelos seus filhos.
para que eles possam ser trazidos de volta para que a gente vença os problemas da vida. Irmãos, Priscila vai encerrar esse momento orando por toda a família, pelos pais, né, que são tão importantes na vida das nossas crianças. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pela dádiva da vida. Obrigada por Senhor fazer com que todos nós tenhamos vindo ao seu culto. Louvar a Ti, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor irá de fazer. E eu peço, Senhor, em especial por cada família do nosso bairro, Senhor, por cada mãe, por cada pai que nesse momento está pedindo pelos seus filhos, Senhor, por cada criança que se encontra perdida, que precisa de um lar e que talvez não tenha, Senhor. Faça com que essas crianças se encontrem em sua casa, Senhor, se encontrem com seus pais, que tenha afeto, que tenha amor, Senhor. Eu peço, Senhor, pela minha filha, que também é uma criança, Senhor. Eu peço pelo João, pela Duda, que são as nossas crianças, Senhor, que certamente têm os conflitos deles. Abençoe cada uma dessas crianças, abençoe cada mãe, cada pai que encontra-se aqui presente, Senhor. Eu peço, Senhor, pela irmã Rose, pelo irmão Flávio, que está longe da filha, que também é uma criança, Senhor. Guarde a Bia, onde quer que ela esteja, meu Deus. Guarde, meu Deus, o Enzo. Guarde o Igor, guarde cada criança que passou pela nossa igreja, meu Pai. E eu te peço, te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Raul, por essa palavra. Se a gente instruir os nossos filhos, eles não vão se desviar, né? Amém. Excelente ilustração que ele trouxe, da reflexão que a Karina, falou, comparando o time de futebol. Nossos filhos vão sempre permanecer no caminho do Senhor, porque nós teremos como a sunamira da vida, pessoas que vão influenciar nessa família. Amém? Amém. Alguém tem alguma música para fazer? Te dá bênção? Só sábado, Só sábado no culto de oração, né? Amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Façam-se aos cultos da encerramento.